Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos analisar mais um edital, ou melhor, pré-edital, mais um regulamento de uma importante Procuradoria de Estado, cujo edital, e aí sim, está para sair ainda em 2021. Já analisamos o edital da PGE Paraíba, já analisamos o edital da PGE Alagoas, já analisamos o regulamento pré-edital da PGE Rio Grande do Sul, e vamos analisar agora o regulamento pré-edital da PGE Goiás. Preste bastante atenção porque tudo indica que a partir de agora, meio do ano de 2021 para frente, nós tenhamos muitos editais de procuradoria por vir, tanto de procuradorias estaduais quanto de procuradorias municipais retomando a realização de concursos, quanto tudo indica, e aí um pouco mais para frente, pelo menos já se começa a falar sobre isso, em possível concurso para a Advocacia Geral da União. Preste atenção, quando eu digo sobre possível concurso para a Advocacia Geral da União, eu estou dizendo que em muito tempo, pela primeira vez, nas reuniões de trabalho, se começa a falar sobre a necessidade da realização de um concurso, além de já termos algum tipo de movimentação, ainda que muito tímida, no Conselho Superior da Advocacia Geral da União, no sentido de solicitação e aprovação de concurso público para a Advocacia Geral da União. Professor, o quanto disso quer dizer que nós tenhamos edital para a AGU num futuro breve? Não sei te dizer, mas onde há fumaça, há fogo. Eu já disse aqui no canal em alguns momentos para trás, que no que diz respeito à Advocacia Geral da União não havia nem conversa de bar sobre realização de concurso. Agora, existe conversa sobre a necessidade de reposição de material humano perdido justamente por conta das aposentadorias, das nomeações em cargos inacumuláveis, enfim. Então, pode acontecer de tudo isso engrenar a realização de concurso para a Advocacia Geral da União num futuro próximo, e quando eu falo futuro próximo, leia-se 2022, 2023. Onde há fumaça, há fogo. Você começaria efetivamente a estudar para a AGU se for do seu interesse. Inclusive, recentemente, a resolução que rege o concurso da Advocacia Geral da União foi alterada justamente no que diz respeito a aspectos atinentes à comprovação da atividade jurídica, mas isso é o objetivo de um outro vídeo. Nesse vídeo, vamos analisar o que diz a PGE Goiás através do seu regulamento. Lá na PGE Goiás, é importante destacar desde já que esse não é um regulamento permanente. Esse é um regulamento para o próximo concurso. Eles sempre fazem assim. Eles aprovam um regulamento para o próximo concurso. E aí, obrigatoriamente, no momento em que esse concurso é realizado, esse regulamento deixa de ter validade e nós ficamos aguardando o regulamento para o futuro concurso. Não é diferente dessa vez. Nós tivemos a resolução número 1 de 2021, que vai reger as regras justamente para a realização do 14º concurso público de provas e títulos para provimento de cargo de procurador do Estado substituto do Estado de Goiás. Esse regulamento serve para o próximo concurso, o 14º concurso. Diferentemente de algumas procuradorias que mantêm um regulamento meio, digamos, autônomo e no tempo vigente para todos os concursos, e esse regulamento vai sofrendo alterações no momento em que você efetivamente vai realizar um novo certame, esse regulamento não, ele serve para o 14º concurso tão somente. Então preste atenção nas regras, isso aqui é um pré-edital, já podemos vislumbrar muita coisa daqui e podemos efetivamente pensar em uma estratégia para quem quer estudar para a PGE Goiás. Como de praxe, as partes mais importantes aqui do regulamento estão rachuradas para que a gente possa discutir e para que você possa implementar na sua preparação para concurso exatamente aquilo que mais importa, ou seja, aqui só o que mais importa em termos de PGE Goiás. Serão disponibilizadas para o concurso de que trata este regulamento 30 vagas. Quantidade de cargos aqui vagos para a realização do concurso é de fato muito bom, levando em consideração a existência de um futuro concurso para a Procuradoria de Estado. A gente sabe que Procuradoria de Estado, tirando as procuradorias gigantes, como acontece, por exemplo, com São Paulo, as procuradorias de estados, nesse caso, que não são estados super gigantes, que efetivamente demandam aí uma quantidade de procuradores acentuada, elevada, portanto,
A gente sabe que normalmente os concursos de PGE saem ali para 15, 20, 30 cargos. Então você tem a PGE Goiás aqui com 30 cargos, é uma boa quantidade de cargos, então é muito possível pensar nesse concurso porque existem chances de uma preparação bem feita aqui lograr êxito com a aprovação. Essa parte aqui é o que muita gente tem frisson, 32 mil, que seria o subsídio correspondente ao cargo de procurador do Estado substituto. Está aqui o regulamento, já traz efetivamente essa informação, eu sei que ela é importante. O artigo 5º, parágrafo único, diz assim: em nenhuma das ocasiões indicadas no caput deste artigo se exigirá do candidato tempo de experiência e ou atividade jurídica prévia. Então, o PGE Goiás não tem a necessidade de comprovação de atividade jurídica, e isso é muito bom. Isso é muito bom para muita gente que não tem atividade jurídica e que fica aí na tentativa de realização desses concursos da advocacia pública, cuja atividade jurídica não é cobrada, ou se você tiver uma atividade jurídica mais amena, como acontecia antes da mudança da resolução no caso da AGU, que era comprovada por simples estágio. Aqui não há atividade jurídica, então você não precisa se preocupar com esse requisito. Mas, obviamente, você precisa ser inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, isso é imprescindível, nos exatos termos do que diz o artigo 6º do regulamento. O artigo 7º, que ele é muito importante para a gente, estabelece exatamente quais são as fases do concurso. Prova escrita objetiva, escrita discursiva, oral e títulos. Aqui ele estabeleceu exatamente as fases. Primeira fase, já estamos acostumados, provas objetivas. Segunda fase, provas subjetivas, discursivas. Prova oral, terceira fase, títulos, quarta fase. Obviamente que títulos aqui é uma fase tão somente classificatória, não eliminatória, todas as outras são classificatórias e eliminatórias. A parte que nos interessa, as provas escritas objetiva, ou seja, primeira fase, elas serão pontuadas de 0 a 100. Depois eu falo sobre um aspecto importante dessa pontuação, preste atenção. Quais são as disciplinas da prova escrita objetiva, da primeira fase? Embora o regulamento não traga aqui o conteúdo programático, mas aí nós podemos utilizar o edital anterior para isso, o edital de 2013, que foi a última prova da PGE Goiás, nos traz o conteúdo programático que muito provavelmente vai ser reproduzido no próximo concurso agora de 2021. As disciplinas são provas objetivas: constitucional, administrativo, tributário, financeiro, civil, ambiental, trabalho, previdenciário, processo civil, processo do trabalho. Está aqui todas as disciplinas das provas objetivas. Deixa eu te adiantar aqui um fato importante que está um pouco mais para frente, mas que eu posso te adiantar para que você possa saber exatamente o que você vai enfrentar aqui na PGE Goiás. Na PGE Goiás, passam da primeira fase para a segunda fase, da prova escrita para a prova subjetiva, as 300 melhores notas e todo aquele que estiver empatado com a última nota, ou seja, a nota da posição 300. É muita gente que vai para a prova subjetiva. Aí você diz, caramba, muita gente que vai para a prova subjetiva, mas isso tem uma razão de existir. Preste atenção. Na PGE Goiás, a prova objetiva, ela não pontua para a pontuação, ou ela não é considerada, melhor dizendo, para a pontuação final do concurso. A prova objetiva é uma espécie de peneira, através da qual você seleciona as melhores notas que vão para a prova subjetiva, e aí na prova subjetiva é que começa efetivamente a disputa pelos 30 cargos. Na verdade, 30 cargos necessariamente não são 30, porque o regulamento diz também que entre esses 30 cargos você vai dividir aí ampla concorrência e pessoas com deficiência. Então preste atenção. A prova objetiva, a nota da prova objetiva, só é fundamental para você obter a nota para estar na segunda fase. O que é que eu estou querendo dizer? Todo mundo vai para a segunda fase em pé de igualdade. Nós estamos normalmente acostumados com concursos da advocacia pública, onde você soma a nota da prova objetiva com a nota da prova subjetiva, com a nota de prova oral, com a nota de títulos, aplica uma média aí ponderada a partir dos pesos de cada fase, para que você tenha uma nota final. Na PGE Goiás, essa soma não é assim. A soma não leva em consideração a nota da prova objetiva. Então, se você passou em primeiro lugar na prova objetiva, ou se você foi o candidato de posição 300, ou aquele 310 que tem nota empatado com 300, você vai para a prova subjetiva em pé de igualdade com aquele que passou em primeiro. Professor, isso é bom ou ruim? Bom, não sei.
Se você foi o primeiro, obviamente que isso para você seria ruim, porque uma nota alta na prova objetiva faria diferença para você, especialmente se você não tiver uma nota tão alta na prova subjetiva. Para quem está mais para o fim da fila, a ideia aqui é muito boa. Mas isso nos dá uma outra margem de interpretação dessa prova. Qual é a outra margem de interpretação dessa prova? Você precisa entrar nesse concurso definitivamente preparado para o enfrentamento de uma segunda fase. Se você não estuda para a segunda fase, ou se você é fraco em segunda fase, esse concurso não é para você. Quer passar na PGE Goiás? Você precisa cumprir a tabela lá e passar entre os 300 primeiros na prova objetiva, que acredito não seja uma tarefa tão difícil assim, mas para passar na PGE Goiás você tem que ser muito bom nas provas subjetivas e orais. Preste atenção, porque isso faz toda a diferença na forma como você vai encarar os seus estudos de agora até essa prova. Quem avisa, amigo é. Avisei muito sobre PGE Paraíba, avisei muito sobre PGE Alagoas, muito antes dos editais. E muita gente agora chega, professor, se eu tivesse escutado esse conselho, se eu tivesse feito daquela forma que o senhor falou, seria diferente hoje a minha preparação. Quer se preparar para a PGE Goiás? Você precisa investir pesado na segunda fase. Presta atenção, eu vou repetir. Quer se preparar para a PGE Goiás? Você precisa investir pesado nos seus estudos de segunda fase. A prova objetiva é só uma peneira. Quem passou pela peneira vai para a segunda fase na mesma condição, o primeiro ou aquele que está ocupando a posição 300. Vou explicar isso daqui a pouco, está no regulamento. Eu quero só que você perceba que de todas as disciplinas que estão na prova objetiva, apenas ambiental não vai para a segunda fase. E essas disciplinas são divididas em grupos. Obviamente que esses grupos eles vão ser destinados no edital de uma forma muito provavelmente através de tabela para que seja cobrado do grupo 1 uma peça, do grupo 2 um parecer, do grupo 3 questões subjetivas ou coisa parecida. Mas o regulamento ele já divide aqui as disciplinas da segunda fase em grupos. Ele não diz como esses grupos serão cobrados na segunda fase, mas a gente já imagina mais ou menos como isso vai acontecer. Então, as provas escritas discursivas e orais versarão sobre os seguintes grupos de matérias. Constitucional, civil, processo civil, isso aqui deve ser uma banca de prova oral. Administrativo e previdenciário, outra banca de prova oral. Tributário, financeiro, trabalho e processo de trabalho. De todas as disciplinas que estão aqui, no grupo das que caem na prova objetiva, apenas ambiental você não vê replicado aqui no grupo 1, 2 e 3 do artigo 9º. Então presta atenção porque essa é uma informação importante. Para a segunda fase, você vai ter que estudar Constitucional, Civil, Processo Civil, Administrativo, Previdenciário, Tributário, Financeiro, Trabalho e Processo de Trabalho. Aqui você tem as 5 disciplinas do núcleo duro, que eu normalmente chamo, Constitucional, Administrativo, Processo Civil, Tributário e Financeiro. Você também vai ter as disciplinas que eu chamo de segundo escalão, Civil, Trabalho e Processo do Trabalho. E você vai ter, na prova objetiva, enquanto disciplina de terceiro escalão ambiental e previdenciário, e na prova subjetiva, apenas previdenciário como disciplina terceiro escalão. Muito bem, independentemente da sua preparação nessas disciplinas, foque no estudo para o enfrentamento de provas discursivas. Continua o regulamento dizendo que no artigo 10, que as questões são de múltipla escolha, questões objetivas, A, B, C, D, E. Essa prova não é realizada por uma banca comum que nós conhecemos, Sebrasp, FCC, VUNESP. Essa prova é realizada pela própria Procuradoria-Geral do Estado. Não é uma prova simples, não é uma prova fácil, mas é uma prova de múltipla escolha que tem, obrigatoriamente, características próprias, mas nada inacessível, levando em consideração as provas anteriores. Você precisa estar entre os 300 para aí sim entrar para a segunda fase. Na segunda fase, poderão ser cobradas ou abranger o questionamento de peças processuais, você pode enfrentar uma peça, um parecer, respostas de caráter discursivo às questões apresentadas, versando sobre o conteúdo programático detalhado no edital e demais regras nele fixadas. Então, segunda fase você vai ter peça, parecer, questões subjetivas. Como existe aí uma divisão das disciplinas em grupos, eu imagino que ele diga, esse grupo aqui, 1 será a peça, grupo 2 será um parecer, grupo 3 será questões subjetivas, ou ele pode mesclar peças e questões subjetivas para todos os grupos, parecer e questões subjetivas para todos os grupos, ou grupo 1,
peça mais questão subjetiva, grupo 2, parecer mais questão subjetiva, grupo 3, 2 questões subjetivas. A gente vai ter que aguardar o edital. A verdade é que, se você quer passar na PGE Goiás, a partir de agora, invista pesado em segunda fase. Considerar-se habilitados e serão convocados à realização das provas escritas, segunda fase, os candidatos até a posição 300ª posição, desde que o aproveitamento mínimo alcançado na prova escrita objetiva seja igual ou superior a 50%. Esse 50% é o corte do edital, né? Não acredito que 50% seja o corte daquele que está na posição 300, muito provavelmente é maior. Então, todos os candidatos empatados na 300ª posição ou colocação, nos termos do que estabelecido no CAPT, serão chamados e classificados para a segunda fase. Considerar-se habilitados e serão convocados à realização das provas orais os candidatos que obtiverem nota mínima de 50 pontos em cada um dos grupos das provas discursivas, na forma dos incisos do artigo 9º, e que se encontrem classificados dentro do quantitativo de até 4 vezes o número de vagas. Lá em cima, o regulamento diz que dessas 30 vagas, você vai ter vagas destinadas à ampla concorrência e vagas destinadas a pessoas com deficiência. Muito bem, vamos dizer que 20 vagas estão destinadas às pessoas com ampla concorrência. Deve ser mais, mas vamos dizer que seja 20. Então vão para a prova oral, como diz aqui, aqueles que estão até 4 vezes o número de vagas disponibilizadas no edital. Então, se são 20 vagas, exemplificarmente, para ampla concorrência, 4 vezes 20, vão 80 de ampla concorrência para a segunda fase, ou melhor, da segunda fase para a prova oral. Da prova objetiva para a segunda fase, os 300 e aqueles que estão empatados na última colocação. Da prova subjetiva, escrita, discursiva, para a prova oral, 4 vezes o número de vagas previsto no edital. Muito bem, vamos, portanto, avançar naquilo que interessa para que o vídeo não fique extremamente longo e para que você extraia aqui da resolução só o que importa. Encerradas as provas de títulos, quarta fase, será feita a classificação final dos candidatos. Preste atenção naquilo que eu falei, mediante o somatório da média das provas escritas discursivas. Cadê as provas escritas objetivas? Não existe. Ela é só uma peneira para a segunda fase. Com a média da prova oral, dividido o resultado por 2, acrescido da nota de títulos, cuja pontuação corresponderá a, no máximo, 10% do atribuível às demais provas. Então você vai ter aqui a média aritmética daquilo que você somou na prova discursiva e na prova oral, somando-se aquilo que você eventualmente tiver a título de títulos, de prova de títulos, e nesse caso, os títulos não podem ultrapassar 10% do valor atribuído à prova subjetiva e à prova oral. Então preste bastante atenção aqui, porque a brincadeira na PGE Goiás começa a partir da prova subjetiva. Preste atenção nisso aqui. Critério de desempate é importante, sempre é importante critério de desempate em PGE, justamente pelo quantitativo de vagas que esses editais normalmente trazem. Então, aqueles que estiverem empatados no final, será dada preferência àquele que tiver idade igual ou superior a 60 e depois maior média nas provas escritas discursivas. Mais uma vez, a importância sobrelevada da segunda fase aqui neste regulamento. Se eu fosse você e quisesse passar na PGE Goiás, eu começaria a estudar pesado para a segunda fase. Aqui são aspectos importantes do concurso, tem uma comissão organizadora e as bancas examinadoras. Esse concurso aqui é regido pela própria PGE, não existe a contratação de uma banca comum para a realização desse concurso. Esse concurso é regido pela própria PGE Goiás, nos termos do que foi o 13º concurso em 2013, ou seja, tudo aquilo que a gente vivenciou em 2013, tanto de prova objetiva, quanto subjetiva, quanto prova oral, muito provavelmente será replicado aqui em termos de dificuldade. É uma prova difícil, é uma prova com banca própria. Banca própria, a pegada é outra. Você vai ter que estudar aqui exatamente nesse caso, e principalmente para a prova subjetiva, as pessoas que integram essas bancas examinadoras, porque muito provavelmente aquilo que elas produzem e escrevem serão objeto de cobrança nessas provas. Finalizando, o concurso tem validade por 2 anos, prorrogável por igual período e uma única vez, e aqui é a parte bastante interessante desse regulamento. Incumbe à comissão organizadora, em prosseguimento e cumprimento às deliberações do Conselho de Procuradores, publicar o correspondente edital de abertura do certame até a data de 30 de agosto de 2021. Então, muito provavelmente,
esse edital sendo realmente publicado em 30 de agosto de 2021, nós teremos prova ainda em 2021 para a PGE Goiás. Isso significa dizer o quê? Na minha opinião, na minha visão e na minha visão estratégica para a realização de provas. Isso significa dizer que se você tem interesse na PGE Goiás, você precisa nesse exato momento parar de fazer o que você está fazendo e começar a estudar pesado as provas subjetivas dos concursos anteriores da PGE Goiás, e você precisa começar a estudar pesado para provas subjetivas em geral. As provas anteriores, elas vão te dar uma visão sobre a dificuldade da prova. Muito provavelmente a próxima prova não terá a mesma pegada da prova anterior, porque os membros das bancas examinadoras muito provavelmente não serão os mesmos dos concursos anteriores. Podem até ser um outro nome, mas não todo mundo. Então você precisa se aperfeiçoar em provas subjetivas de agora para frente e, óbvio, não pode abrir mão, não pode negligenciar os seus estudos de prova objetiva, você precisa estar lá entre os 300, mas a brincadeira aqui começa na prova subjetiva. Você precisa ser muito bom em prova subjetiva para poder estar entre os 30 aprovados ou próximo disso, haja vista que essas vagas serão divididas entre pessoas de ampla concorrência e pessoas com deficiência. Então, pare o que você está fazendo, estude para a prova subjetiva, estude as provas anteriores da PGE Goiás para sentir o nível de dificuldade e se aperfeiçoe na redação de peças, pareceres e no enfrentamento de questões subjetivas, especialmente as questões subjetivas estilo problema jurídico. Esse regulamento é muito bom porque ele, aqui, nesse caso, ligou a luz vermelha para aqueles que esperam o concurso da PGE Goiás e principalmente para aqueles que precisam adequar o seu planejamento estratégico de estudo para enfrentar uma prova desse porte. Essa prova não é igual à PGE Paraíba, não é igual à PGE Alagoas, não é igual ao regulamento da PGE Rio Grande do Sul. Essa prova é uma prova diferenciada que exige um estudo diferenciado. Então preste atenção, porque se conselho fosse bom, a gente vendia, não dava. Mas muitas vezes a gente percebe que um conselho é bom quando a gente percebe que não seguiu esse conselho e que no final ele foi decisivo. PGE Goiás não é um concurso comum que se estuda como outras procuradorias. Merece uma atenção especial, com materiais especiais, com estudos de banca examinadoras. Assim que o edital for publicado, que você conhecer a banca examinadora, você já pode efetivamente começar o estudo da produção de conteúdo desses professores, desses juristas, para que você possa enfrentar a segunda fase. Foi assim em 2013, eu preparei lá para 2013, vai ser assim agora em 2021, nesse próximo concurso da PGE Alagoas. É um concurso difícil? É, mas é um concurso que, pelas características, você viu, é um concurso para a vida toda. Então, aqueles que realmente têm interesse na PGE Goiás precisam se ligar, adaptar o seu planejamento estratégico e enfrentar essa prova, como eu digo normalmente, com dignidade intelectual para chegar na prova, fazer a prova e passar. Muito bem, eu vou ficando por aqui, espero ter te ajudado, forte abraço e até os nossos próximos encontros.